Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Eduarda Garcia, sou mestre em língua portuguesa pela Universidade de Brasília. Meu Instagram é @revisão em normas, então já segue lá para dar aquela força. E hoje eu vim falar com vocês a respeito da prova discursiva da Polícia Penal de Goiás. E eu sempre vou bater nessa tecla, pessoal, Polícia Penal de Goiás e não do Goiás. Muitos candidatos estão com dúvidas enormes em relação a essa estrutura. Professora, afinal, vai ser uma redação, vai ser uma questão discursiva, enfim, vai ser uma questão jurídica, o que vai acontecer, o que vai ser cobrado aí na Polícia Penal de Goiás? Gente, primeiro ponto, tá? Analisar muito bem o edital. Edital é a lei que rege o certame. É claro que a gente observa que esse edital está um pouquinho confuso. De fato, confunde um pouco o candidato. O candidato fica sem saber se é uma questão jurídica, se é uma redação dissertativa argumentativa, se é uma questão discursiva. Só que a gente já viu lá no edital da IBFC, da Polícia Penal de Goiás, que a banca vai pedir uma questão e não uma redação. E por que eu tenho tanta certeza que não vai ser uma redação? E aí você precisa analisar editais anteriores da mesma banca. Quando a banca IBFC quer cobrar redação, ela deixa muito claro que vai cobrar uma redação e não uma questão. Só que há uma grande diferença, porque quando é questão discursiva, geralmente em regra, você recebe o comando da prova, as questões para você responder, os subtópicos, e aí você responde diretamente sem precisar fazer aquela estrutura de texto, aquela estrutura que a gente conhece, né, de redação. Só que na IBFC é diferente, tá? Na IBFC, a banca solicita em edital, nos critérios de correção, e atentem-se para os critérios de correção, que o seu texto tenha estrutura predominantemente. Observem esse elemento, predominantemente dissertativa argumentativa, e não totalmente. Até porque, se fosse totalmente dissertativa argumentativa, seria uma redação e não uma questão. O que significa, professora, que a minha questão precisa ter estrutura dissertativa predominantemente argumentativa? Tô entendendo nada, tô confuso. Significa que a banca quer que o seu texto tenha início, meio e fim. Tem aquela famosa estrutura tripartida de introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? E a banca também nos critérios de correção solicita que o candidato coloque senso crítico. Senso crítico nada mais é do que opinião. E justamente entra nessa seara do texto argumentativo, porque o texto argumentativo é um texto de opinião, é um texto que traz senso crítico. Então, o seu texto, a sua questão, a sua prova discursiva da PPJ, ela vai ter introdução, ela vai ter desenvolvimento, um parágrafo de desenvolvimento para cada tópico, cada subquestão que a banca solicitar, e vai ter conclusão. Só que, analisando novamente as últimas provas aplicadas pela IBFC, a exemplo da prova do Detran DF, a banca, o edital foi praticamente o mesmo, tá? A banca solicitava que o candidato escrevesse uma questão, tá? Os critérios de correção, os mesmos, com texto predominantemente dissertativo, argumentativo, com senso crítico. Só que, no dia da prova, a banca colocou um comando de estudo de caso. E esse comando de estudo de caso, por que eu digo que é o comando de estudo de caso? Porque tinha uma situação hipotética e a partir dessa situação hipotética, o candidato precisava responder as subquestões elencadas. Se eu não me engano, era A, B, C e D, alguma coisa assim, acerca desse caso hipotético. Então, observe, será uma questão discursiva, não será uma redação. Uma questão discursiva com introdução, desenvolvimento e conclusão e senso crítico. Só que podem vir dois tipos de comando. Por favor, muita atenção nesse momento, tá? Primeiro tipo de comando.
o comando de questão discursiva, que vai vir o texto motivador, falando acerca ali do que a banca quer que você aborde, tá? Um texto motivador, às vezes é uma notícia, um dado, e a partir desse texto motivador, a banca vai pedir para você abordar alguns assuntos. Considerando que o texto supracitado tem caráter meramente motivador, redige os objetivos da lei de execução penal, bem como os meios, enfim, a banca ela vai elencar o que você quer, o que ela quer que você aborde. Primeiro comando que pode cair na sua prova da PPGO. Segundo comando que pode cair na sua prova da PPGO, a exemplo do Detran DF, que foi o último certame, se eu não me engano, com questão e que o edital foi igual, né, em relação à cobrança da prova discursiva, só mudava, claro, o conteúdo, que o conteúdo de conhecimento específico do Detran é um e da PPGO vai ser sobre a lei de execução penal. Então, o comando foi o mesmo. O segundo comando possível que pode cair na sua prova da PPGO é o comando de estudo de caso. A estrutura vai ser a mesma, com introdução, um parágrafo de desenvolvimento para cada subquestão e conclusão. Só que o comando pode ser diferente, que aí virá com uma situação hipotética e a partir dessa situação hipotética você vai precisar responder as questões, tá? Então observem que podem cair dois tipos de comando, mas a estrutura será única. Você precisa estar preparado para os dois tipos de comando. Precisa estudar questão discursiva com comando de questão discursiva e precisa estudar comando de estudo de caso, tá? Para que você esteja preparado para as duas coisas que possam acontecer. Mais uma vez, não será redação, porque redação geralmente tange, né, tem assuntos de atualidades. Questão é assunto específico, de conhecimento específico. E se a banca IBFC quisesse cobrar redação, ela teria colocado no edital que a prova discursiva seria composta de uma redação e não de uma questão. A banca deixa isso claro em todos os editais. É uma banca um pouquinho mais carrasca, ali falando de perfil, um pouquinho mais carrasca na correção de redação, é uma banca que pega pesado, tanto em conteúdo, principalmente quando ele versa de conhecimentos específicos, como em gramática. Então se prepare, estude teoria com a pessoa certa, a pessoa que vai te direcionar e pratique, por favor, pratique essa prova discursiva, porque a prova discursiva da PPGO vai fazer muita diferença na vida do concurseiro que estuda aí para a Polícia Penal, tá? Vai fazer muita diferença. A maioria das pessoas está muito perdida, não sabe se vai ser questão jurídica, não será questão jurídica, redação jurídica, não será redação, será uma questão discursiva que pode vir com dois tipos de comando. Espero que eu tenha ajudado, não esqueça de me seguir no Instagram e se tiver qualquer dúvida a respeito do edital, a respeito da estrutura, conte comigo, tá? Estou junto a você nesse processo de aprovação. Um abraço e até a próxima!